Ok, queridos, deixe-me compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Anos atrás, eu li um livro do pastor, do reverendo Naaman Mendes, da Igreja Presbiteriana de Londrina. Não sei quantos já leram esse livro, chamava-se Igreja, Lugar de Vida. Eu quero parodiar um pouco, ou tomar esse título, emprestar esse título do pastor Naaman Mendes e chamar a minha pequena meditação nesta manhã de lar, lugar de vida. A família tem sido atacada de todas as maneiras nesses nossos dias, nessa nossa geração. Alguém já disse que um dos lugares mais difíceis que nós vivemos a vida cristã é dentro da nossa casa. E eu concordo, é verdade. Lá as máscaras caem, né? Não tem como manter a aparência. Nós somos vistos, nós somos conhecidos como realmente nós somos. Não dá para esconder. Mas o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para a família continua sendo o mesmo. O nosso lar, um lugar de vida, um lugar onde o nome do Senhor seja honrado e glorificado, um lugar onde nós podemos dar testemunho de que somos verdadeiramente servos do Senhor e que amamos a Cristo e que passamos essas verdades aos nossos filhinhos. E quando nós pensamos em textos bíblicos que temos aos montes que nos ensinam a como nós devemos estar agindo, estarmos ensinando a palavra do Senhor, o que me vem à mente é lá em Deuteronômio capítulo 6, um texto bem conhecido, versículos já do 5 até o 9. Deuteronômio, o último livro lá do Pentateuco, o quinto nas Escrituras, capítulo 6, começando no versículo 5. O título de Deuteronômio significa segunda lei, é basicamente a repetição da lei. Começa aqui no capítulo, no versículo 5, Moisés colocando novamente o mandamento do Senhor. Os mais importantes aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Primeiro mandamento, não é? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele faz uma menção aqui à vida domiciliar de Timóteo, à medida que ele crescia. Ele diz no capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Você vê a fé cristã aqui sendo representada em 3 gerações: a avó, a mãe e agora em Timóteo. Queridos, que privilégio e que responsabilidade. E qual é a mensagem que nós estamos transmitindo na nossa casa? Que mensagem nós estamos levando aos nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando a eles? Quais as atividades mais importantes que nós realizamos no seio da nossa família? Onde é que nós estamos gastando o nosso tempo e a nossa energia? O que é que nós estamos efetivamente transmitindo aos nossos filhos com o nosso estilo de vida? Você já ouviu alguém dizer assim: eu não vou impor os meus valores espirituais aos meus filhos, eu vou deixar que eles escolham por si mesmos? Que bobagem e asneira, não é?
A insensatez dessa decisão é que ela implica que Deus é uma opção na nossa vida, quando Deus na verdade não é uma opção. Se você realmente está ensinando aos seus filhos acerca de Deus, você está realmente correndo um engano muito grande. Se você não está ensinando a respeito das verdades eternas, das implicações eternas de seguir a Deus e de não seguir ao Senhor. Não é apenas uma questão de deixar que eles escolham no futuro. A Bíblia diz que se você é um pai, uma mãe, isto é parte da sua atribuição como pai, como mãe. É parte da sua descrição de trabalho como pai, como mãe. É ensinar os valores eternos ao Senhor. Assim como fez Lloyd, assim como fez também a Eunice, a mãe de Timóteo. E assim como nos é dada a instrução e que nós precisamos fazer com os nossos filhos lá no Velho Testamento. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus, falar tanto assentado como quando estivermos andando no caminho. Nós precisamos, ao levantarmos, ao irmos deitar, estar constantemente trazendo à tona a palavra do Senhor, os seus ensinamentos, e mais do que isso, até vivê-los em nossa própria vida. Por que é que nós não fazemos isso mais vezes? Eu não sei se você tem dificuldade de viver essa verdade na sua vida, em sua casa. Eu tenho a cada dia. É uma luta constante, é uma luta diária. Por que nós não fazemos mais vezes? É porque muitas vezes nós não estamos, nós mesmos, sentando para estudar a palavra de Deus. Nós não estamos andando nessa intimidade com o Senhor. Nós não estamos nos deitando na presença do Senhor e nos levantando, buscando ao Senhor como primazia nas nossas vidas. É porque nós estamos assistindo televisão mais do que oramos. É porque nós estamos assistindo televisão mais do que nós conversamos com nossos entes mais queridos. É porque nós estamos assistindo a televisão mais do que estamos meditando na palavra de Deus. É porque nós estamos assistindo a televisão mais do que nós estamos preocupados em fazermos o nosso culto doméstico e por aí vai. Eu não sei se você sabe, mas uma criança em média assiste a mais ou menos 1000 horas de televisão por ano. Se você é um brasileiro comum, quando você chega aos 18 anos de idade, você tem assistido a 18.000 horas de TV. Aos 65 anos, nós temos acumulado, então, 9 anos e meio da nossa vida assistindo televisão. Queridos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você, por outro lado, arrasta seus filhos para a igreja e eles vão uma vez por semana, até os 65 anos, se eles vierem só o domingo à igreja, isso representa 8 meses de ensino bíblico. Já pensou? Nós não podemos achar que os nossos filhos vão amar a Deus se o que eles têm disponível como ensino se resume ao culto de domingo pela manhã. Isso demonstra, irmãos, que nós não podemos terceirizar o ensino bíblico dos nossos filhos. Nós, como pais, continuamos a ser os grandes protagonistas de compartilhar o amor de Deus, de ensinar os preceitos do Senhor aos nossos filhos. É interessante aqui na Escola Internacional, porque nós somos uma escola integral, muitos pais, pelo fato de que pagam uma escola integral, e quando a gente chega e vem compartilhar alguma necessidade dos filhos, não, isso aí é com vocês, eu já passo o dia inteiro aqui para que vocês cuidem da educação deles. E se eximem dessa responsabilidade e querem transferir, terceirizar a educação dos seus filhos.
Mas quantas vezes nós cristãos não estamos fazendo a mesma coisa com a igreja? Achamos, não sei se é a responsabilidade do pastor, os professores de escola dominical, não, meus meninos indo à igreja no domingo pela manhã, já está de bom tamanho. Não está de bom tamanho, porque a concorrência, irmãos, é muito grande. Eles são expostos a ensinamentos contrários o dia todo dia, especialmente através desses meios de comunicação que nós temos hoje. Não só a televisão, a internet. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Eu soube de uma família que uma filha adolescente foi punida pelos pais por algum procedimento que eles não concordavam e foi tirado dela o celular de outra geração que ela havia ganho por um Natal. E essa menina, logicamente, sabe, como é adolescente e tudo mais, se recolhia no quarto, ficava ali por muitas horas e tudo mais, e chegava a chorar muito e a espelhar, e aquela atitude assim e a mãe chegou para ela e disse: qual é o problema com você? E ela, sem se conter, trêmula, dizia: eu estou com saudade do meu celular, não consigo viver sem o meu celular. Você já pensou? A crise da abstinência do celular, ela chegava a tremer pela ausência do celular. E às vezes no afã de nós darmos o melhor para os nossos filhos, e no afã de sairmos e trabalharmos mais ainda, para que nós possamos angariar ainda mais recursos para dar ainda mais aos nossos filhos essas brincadeiras, esses joguinhos. Isso pode ter até o seu lugar na educação, mas nós precisamos ter muito cuidado onde nós estamos desaguando com a educação dos nossos filhos, à medida que desprezamos aquilo que é mais importante, que são os valores eternos contidos na palavra de Deus. E onde as crianças recebem esses valores que são contrários: TV, internet, coleguinhas. Uma mãe outro dia me procurou e disse: pastor, eu fiquei estarrecido quando eu vi o Facebook da minha menina com 12 anos. Ela deixou aberto ali, eu cheguei e vi uma conversa prévia entre ela e uma coleguinha. E a coleguinha dizia para ela: mas você não ficou ainda com fulano? E ela disse: não, como assim? Não, claro que não. Ela disse: não, eu estou muito chateada porque fulaninho que eu gosto só quer ficar com ciclaninha. Mas outro dia eu fiquei muito feliz porque ele passou por mim e pegou na minha perna. A mãe disse: eu fiquei estarrecido, como é que a minha menininha, a minha filhinha 12 anos só, e travando uma conversa na internet dessa hora. A precocidade, irmãos, de assuntos como esse, que talvez na sua época não fosse assim, antes do advento da virtualidade da internet. É assim que os nossos filhos estão sendo expostos, estão sendo ensinados. Queridos, muito cuidado com a internet sem fio, quando vê seu filho entrando no quarto e se trancando com o aparelho móvel. A net tem muitas coisas boas que você pode orientar os seus filhos, inclusive a usufruir para o crescimento intelectual, até espiritual dele. Você ouve mensagens ali, né? Tem coisas fabulosas, mas para cada boa coisa que existe na internet, há 250 que não valem nada, e que estão ali doutrinando os seus filhos. Nós precisamos ter muito cuidado onde nós estamos gastando o nosso tempo e os nossos esforços. É importante que compreendamos que os nossos filhos, eles estão captando muitos desses valores através do nosso próprio exemplo. Porque é como eu gasto meu tempo, é como eu invisto as minhas energias, é daquilo que eu falo que eles vão fazer também.
temos gasto tempo com a palavra de Deus, temos chamado os nossos filhos, adolescentes na grande, como a Giri fala, né? Filhos, vamos sentar aqui, vamos estudar a palavra de Deus, vamos orar juntos. Temos desprezado o culto doméstico, a necessidade espiritual do nosso cônjuge. Nós precisamos, como homens cristãos, mulheres cristãs, assumir de uma vez por todas a responsabilidade pelo crescimento espiritual do nosso lar. Estar em vida a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos. E nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa. Claro que nós não queremos confundir a nossa casa com um quartel, onde o pai ou a mãe ou os dois viram sargentos. Não é isso. Quantos lembram a Noviça Rebelde? Lembra aquele filme bem antigo, não é? Com a Julie Andrews? E ela chegou ali para ajudar com a criação dos filhos adolescentes, e o senhor lá, o milionário, tinha perdido a esposa e tudo mais, e quando ela chegou para ajudar na criação dos filhos, ele chamava os filhos pelo apito, né? Ele apitava, todo mundo entrava, ele apitava, todo mundo saía. Não, a Bíblia não fala disso quando mostra a necessidade de nossa pai e mãe de sermos líderes dentro do nosso lar. Não é o pai sargento ou a mãe sargenta. O que realmente interessa é que nós estejamos treinando os nossos filhos na obediência ao Senhor, no amor ao Mestre. O que é que eles precisam receber? Eles precisam receber de nós a nossa oração. Temos nós orado, gasto tempo orando por eles e com eles. Temos nós encontrado tempo para parar e conversar com esses meninos. A vida está tão corrida que cada vez menos tempo nós temos para gastar com aquilo que é mais importante. E se nós não nos determinarmos, não nos disciplinarmos, e eu falo isso para os irmãos, eu estou falando aqui para mim também, irmãos, que não é fácil. Eu tenho tantas atribuições. E eu sou cobrado também pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos. E eu preciso melhorar aqui também. Nós precisamos ensiná-los, nós precisamos corrigi-los, nós precisamos perdoá-los, nós precisamos amá-los, nós precisamos pedir-lhes perdão também, quando nós agimos mal para com eles. Quão difícil é, irmãos, entendermos que os nossos filhos são pecadores. Vocês já experimentaram isso? Aqueles que têm filhos pequenos, com 2 anos de idade, já fazem coisas erradas e a gente diz, mas eu não ensinei a fazer isso. Nós não podemos esquecer que nós somos concebidos em pecado. Nós somos pecadores e eles também. Então não espere a perfeição dos seus filhos, mas esteja pronto para ensiná-los, para corrigi-los e para perdoá-los. Especialmente com esses meninos com a adolescência. Como é difícil. Se você não está com o menino ali ainda, sua vez vai chegar. Não é assim, Michel? Não é fácil. Porque quando eles são pequenininhos, a gente leva para todo canto. Eles vão atrás, onde nós fomos. Só que a partir dos 12 anos, a gente precisa entender que a cabecinha deles, a capacidade cognitiva deles de argumentar já é igual a nossa. Nós só temos um pouco mais de experiência. Mas aí eles começam a enxergar as nossas incoerências, as nossas incongruências, e eles começam a argumentar em cima disso. E nós precisamos, irmão, ter paciência, ter a perseverança, ter a capacidade de conversarmos mesmo. E não queremos simplesmente impor e ser um sargento e dizer assim porque é assim. Então nós precisamos explicar. Não é fácil. Já tive 3 que passaram por essa fase, 2 ainda, um acabou de chegar, o John, e o outro Cris daqui a pouco está lá de novo. E você, para os irmãos, é a fase que eu mais tenho dificuldade. E eu preciso da graça de Deus que me ajude. Por isso nós precisamos orar mais. Por isso nós precisamos botar os nossos joelhos em terra
e clamar ao Senhor com sabedoria do alto mesmo. Cada criança é diferente, não existe receita para ninguém. A receita se encontra na palavra de Deus, quando ela diz: olha, você precisa pegar essas palavras e colocar no seu coração em primeiro lugar. E depois você precisa ensinar aos seus filhos. Você precisa falar quando você assenta, quando você levanta, quando você está pelo caminho, quando você vai deitar. Nós precisamos fazer disso uma prioridade na nossa vida. Nós lemos no início aqui, o pastor leu 1 Coríntios capítulo 13. Tudo isso tem que ser entendido no amor de Deus. Logicamente. Nós podemos confundir, irmãos, os ensinamentos da palavra do Senhor com as nossas preferências, com aquilo que nós achamos, com a nossa cultura, com a nossa tradição familiar, mas sim com os fundamentos da palavra de Deus. Aqui cai por terra o autoritarismo, cai por terra o machismo, cai por terra as nossas opiniões próprias e tudo mais. Eu vi uma tira da Mafalda outro dia e ela dizia o seguinte: é mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar você só precisa saber, mas para educar você precisa ser. Não adianta querer ensinar seu filho, sua filha, ser crente em Jesus, ser cristão, obedecer a palavra de Deus, se você não dá demonstração de cristianismo na sua própria vida, se você não vive a mensagem do Cristo vivo na sua própria vida. Quando nós pensamos na nossa família e na responsabilidade, alguém disse uma vez: se você não for capaz de ser segundo na sua vida, nunca se case. Se você não for capaz de entender que você é número 2 na sua vida, nunca se case. A Bíblia diz: nós devemos considerar o próximo ser superior à nossa vida, muito mais do casamento. Se você cuida do coração dela, ela cuida do seu coração, você vai ser sempre o segundo lugar, porque o interesse dela vai vir sempre o primeiro. Se você não estiver disposto a ser segundo na sua vida, não case. E se você não estiver preparado para ser terceiro, quarto, quinto ou sexto, dentro da lista de prioridades, nunca tenha filhos. Se você não estiver disposto a ser terceiro, quarto, quinto, sexto na sua lista de prioridades, nunca tenha filhos. Eu lembro quando a gente estava construindo a casa que nós moramos hoje, a gente aprontou primeiro o quarto dos meninos, mas depois aprontávamos o nosso quarto. Aliás, o nosso quarto não apronta até hoje. Nós temos a nossa suíte lá, que graças a Deus nós estamos usando já por um ano, mas ficou um tempão lá fechado. A gente tem que descer as escadas e usar o banheiro social. Os meninos tinham a suíte lá, mas nós não tínhamos. Mas ser pais significa justamente isso. Você coloca os seus filhos em primeiro lugar. Não importa se as suas prioridades vão estar lá atrás. Deus nos deu o privilégio e a responsabilidade de colocar essas pessoas maravilhosas na nossa frente, para que nós possamos cuidar delas. É o nosso cônjuge, são os nossos filhos, obedecendo a palavra do Senhor, amando a Ele sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, e pegando tudo o que Ele nos ensinou, essas palavras que Ele nos ordenou, e colocá-las no nosso coração. E se elas estiverem lá, bem arraigadas, cravadas no nosso coração, nós vamos poder então ensinar aos nossos filhos, quando nos assentamos e quando nós levantamos, quando andamos pelo caminho,
quando nos deitamos, quando nos levantamos. Elas estarão amadas como sinal na nossa mão, no frontal, diante dos nossos olhos. Nós as escreveremos nos umbrais das nossas casas e nas nossas portas. Estamos dispostos a viver uma vida cristã, onde o Senhor seja verdadeiramente a pessoa mais importante do nosso viver e a nossa família vir imediatamente atrás. O que importa, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, depois o nosso relacionamento com a nossa família e só em terceiro lugar o nosso trabalho, quer seja ministério, como pastor, como missionário, como profissional liberal, seja lá qual for o nosso ramo de atividade, nessa ordem: Deus, família e trabalho. Oxalá nós nunca cedamos à tentação de inverter essa ordem. Maridos, nós somos muitas vezes tentados a colocarmos o nosso trabalho em primeiro lugar, depois, quem sabe, talvez a família, e em terceiro lugar pensarmos no Senhor Deus. Qualquer modificação que fizermos nessa ordem, nós estamos mexendo com a prioridade de Deus na nossa vida, e acabemos de uma vez por todas querendo viver a vida cristã de uma forma egoísta, onde tudo que buscamos somos nós em primeiro lugar, nós em segundo e nós em terceiro. Pessoas quando estão machucadas, pessoas quando estão às margens de uma depressão, você conversa com elas, geralmente elas dizem: Tele, olha, comigo agora é assim, sou eu em primeiro lugar, sou eu em segundo lugar, sou eu em terceiro lugar. Eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Alguém já ouviu falar isso? Tem muita gente hoje em dia falando isso. Quanto mais nós pensamos e agimos assim, mais infelizes nós seremos. Deus possa nos ajudar, nos abençoar a seguirmos a sua palavra.